Bom dia, boa tarde, Fala aí, galera do boa Cinema noite. Club. Eu sou o Vinícius. Eu queria dizer que meu nome é Carlinhos Alves e estamos aqui direto de Fortaleza. Chegamos à sua casa com o Fute Cearacast, um podcast que fala de futebol, de história, de notícias dos clubes, de entrevistas e demais curiosidades do futebol cearense. Quem já acompanhou os primeiros episódios de nosso podcast soube que o América Futebol Clube foi campeão estadual de futebol de campo de 1935 e 1966. Para quem não sabia, o mesmo América também foi campeão cearense no futsal. Hoje vamos contar essa história e mais tudo sobre o alvirrubro cearense. O Mecão foi fundado em 11 de novembro de 1920. Tem como águia seu mascote. Já até tínhamos citado aqui que o América foi fundado como uma dissidência do Ceará Sporting Clube. Foi numa reunião na casa Juvenal de Pompeu Magalhães que, por unanimidade, a saída da equipe infanto-juvenil do Alvinegro de Porangabuçu e formando uma nova equipe. Fizeram parte desse grupo fundador Acrísio Faria de Miranda, Aloísio Gondim Ribeiro, Aníbal Câmara Bonfim, Dagoberto Rodrigues, Antônio Benício Girão, Miguel Aguiar Picanço Filho e Crisanto Moreira da Rocha. Aí, no caso, ainda durante a história do Mequinha, estiveram como diretores José Lino da Silveira, Aécio de Borba e Alberto Damasceno. Hoje o presidente é Cleiston Souza Santos e o clube está na terceira divisão do futebol profissional. Inaugurado em 1944, o estádio Américo Picanço, sede do Campeonato Cearense, de 45 a 1951, no ano de 2014 foi reformado e entregue pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Um grande jogador, ídolo do São Paulo e seleção, foi lateral esquerdo e atuou na equipe cearense como lateral esquerdo, sendo inclusive elogiado por Pelé, que foi o canhoto. Era um jogador aí, no caso, que passou pelo América. Com o advento das sedes sociais dos clubes nos anos 60, o América, que tinha uma sede desse estilo na Avenida Dom Manuel, com muita movimentação da juventude da época, Aécio de Borba e seu irmão José Borba estavam no comando, ao lado de José Lino da Silveira, Lívio Amário e Marcílio Browner. Época de títulos em campo e em quadra, e artilharia do estadual de futebol em 65, com Fernando Carlos, com 18 gols, e 1967, com o Wilson, com 12 gols. O América caiu para a Série B cearense em 1997 e depois para a Série C, onde seria campeão em 2013, com o presidente Jean Paulo Damasceno. Quando esse título veio, o clube fez uma parceria com a farmácia Pague Menos, onde utilizou a sede do grupo no bairro Jacarecanga, denominado Grêmio Recreativo Pague Menos. O último grande lance do clube foi a contratação de Mário Jardel, que acabou não dando muito certo, por aqueles mesmos problemas que você já conhece. Entre os principais títulos estão o Torneio Início do Ceará, que venceu 6 vezes, 24, 50, 56
57, 63 e 70. Campeonato Cearense Aspirante 37, 39 e 48. E a Taça Brasil Norte em 67, ficando em segundo lugar no Norte e Nordeste, perdendo a final para o Náutico de Recife. Os destaques dentro de campo na história do clube foram Geroldo, que chegou a jogar no Sport de Recife, seleção brasileira, Mundico, Wilson, Zeca Alencar, que chegou ao Palmeiras e seleção, Mozarzinho, Pinha, entre outros. Eu me lembro do ataque Fuscão e Fusquinha na década de 90, que eu vi jogar, e era tempos que o Mequinha levava goleadas de Ceará e de Fortaleza. Mas a intenção, apesar de falar do América, que é um time de campo, apesar de estamos contando um pouco dessa história do Mequinha, o foco seria o futsal, no caso, né? Porque o Sumov, no programa anterior, a gente falou dos títulos do Sumov, e agora a gente está falando aqui dos títulos do futsal do segundo time que mais venceu, no caso, no futebol cearense, no futsal cearense, que seria o América, que é o mesmo do campo, né? O América ganhou aí, né, os títulos mais importantes, né? Voltando a falar desse futsal, foi um diretor do América, Lívio Correia Amaro, que depois de uma viagem ao Rio de Janeiro, trouxe o futsal para sua sede, na Rua dos Tabajaras, na Praia de Iracema. Foi também por intermédio do América, no caso, por meio do seu advogado, que foi redigido um estatuto e fundado a Federação Cearense de Futebol de Salão em 56. A gente tem aí a lembrança do Aécio de Bola, foi falado aí, presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, né? Então vamos lembrar dele o nosso Ceará, com o Rodrigo Vargas, que sempre traz alguém interessante. E o Rodrigo Vargas, ele trouxe aí nada mais, nada menos que a Aécio de Borba, para contar um pouco que a história do Aécio de Borba se confunde um pouco com a história do América, né? Se confunde com a história do América, que foi também o América super campeão. Vamos ver aqui a história importante aí desse homem que ajudou a difundir aí o futebol dentro de quadra, né? O futsal, no caso, né? Vamos acompanhar agora Aécio de Borba, que confunde-se com a história também do próprio América Futebol Clube do Ceará. Vamos acompanhar no Futseracast. O que significa a palavra futebol de salão na sua vida? Bom, eu posso dizer que é a minha própria vida. Aécio não é uma pessoa comum. Imagina ser responsável por 7 títulos mundiais em 10 disputados, de ter contribuído na formação de 6 dos últimos 8 melhores jogadores de futebol de salão do mundo. Muitos poderiam começar essa história falando do Guarani Esporte Clube, time que fundou com os amigos aos 12 anos de idade. Mas, na verdade, essa história começa mesmo pelo nome da mulher que o acompanhou por toda a vida. Às vezes eu tenho saudade das coisas boas que já aconteceram. 62 anos de casados, 3 filhas, 11 netos, 10 bisnetos. Aécio conheceu a Vitória aos 15 anos de idade. Já adulto, o casal foi peça fundamental nos 7 campeonatos cearenses seguidos, vencidos pelo América, um time que não tinha nenhuma tradição, mas que era carregado por um presidente predestinado a levantar taças. Tem vitórias que são consagradoras.
E quanto mais difícil é o adversário, mais emoção transmite a gente. Mas foi nos anos de 1950 que Aécio descobriu um esporte ainda sem nome, batizado apenas de uma pelada de futebol em quadra de basquete. Em 1955, pouco tempo depois de ter visto o primeiro jogo, Aécio fundou a Federação Cearense de Futebol de Salão, subordinada ao que é hoje a CBF. De lá para cá só ficou fora da presidência em um único mandato e transformou uma nova modalidade numa potência capitaneada por uma camisa amarela que já reinava em campo. Ele que me lançou no futsal, me viu jogando racha na quadra do América, eu, menino com 16 anos, me chamou para treinar entre os profissionais do América, coisa que na época o América ganhava tudo aqui, era heptacampeão, e com ele eu cheguei na seleção brasileira. Kaká fez parte da equipe campeã mundial em 1982 e foi o primeiro jogador cearense a se transferir para um clube fora do estado. Trocou o Sumov pelo Internacional de Porto Alegre. Foram quase 20 anos jogando com a amarelinha, histórias que deixam saudade e trazem à tona a personalidade forte de um dirigente que deu a vida pelo esporte. Era muito menino e um jogador do Milionário muito violento, me deu umas 2 ou 3 pancadas, na quarta ele não aguentou, se levantou do banco e saiu correndo atrás do jogador. Foi uma gargalhada geral. Aécio de Borba foi técnico do Sumov, o time mais vencedor da história do futebol de salão no Brasil. Também fundou a Federação Cearense e a Confederação Brasileira de Futsal, onde é dirigente até hoje. Mas talvez a sua maior vitória tenha sido trazer para o Ceará a única sede de uma confederação brasileira fora do eixo Rio-São Paulo. Foi uma luta que, se não fosse Nordeste e Norte, que tem uma grande maioria de estados brasileiros, ter concordado comigo de que teria que trazer a confederação para ser comandada perto daqui de onde eu morava, nós não teríamos conseguido, porque São Paulo e Rio não admitiam de jeito nenhum e brigavam entre si. E eu então levei para o plenário dizendo que ou seria a sede aqui ou eu não aceitaria ser presidente. A dedicação dele, o empenho dele, ele conseguiu trazer a Confederação Brasileira para cá, para Fortaleza, e nós estamos aqui desde o início, desde a sua fundação em 1979, né? E isso, o futsal também teve o seu período muito forte aqui no Ceará, com o Banfó, com o Sumov, e praticamente a seleção toda estava aqui, né? E isso fortaleceu as raízes da Confederação. Luiz entrou para a Confederação em 1990 como superintendente financeiro. Passou por áreas administrativas e técnicas e hoje é vice-presidente. O último grande feito não partiu das quadras, mas a favor delas. A construção de um dos melhores centros de treinamento da América Latina, que atende cerca de 300 crianças pensando no futuro. Uma infraestrutura difícil de ser imaginada por Belfort, outro atleta campeão do mundo que viu a sua geração jogar por um motivo bem diferente da de hoje. Na nossa época era mais amor e mais dedicação do que provavelmente profissionalismo. Ao contar uma história assim, tão vencedora, sobra apenas um questionamento. O que seria do futsal sem o Aécio? Grande Aécio de Borba, aí o idealizador do futsal no Ceará. O futsal que foi craque. Craque fora das quadras, porque conseguiu trazer um importante momento para o futsal
cearense do Brasil. Como falamos na edição anterior do Fut Cearacast, o Sumov foi o maior campeão cearense de futsal com 22 títulos. Mas o América, mesmo sem disputar desde 1969, é o segundo maior campeão da categoria, com 8 títulos: 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. Entre outros esportes que o clube se destacou, temos o basquetebol, que foi pentacampeão entre 62 a 67. Temos também aí os irmãos Chico Barbosa, Keké e Zé Flávio, que venceram aí, né, com o basquetebol. Ainda venceu no voleibol, 65, 66 e 67, naquela época que ele virou clube, né, social. Narração e edição Carlinhos Alves. Agradecimento à sua audiência e à sua sintonia. E o programa Fut Cearacast fica por aqui e até um próximo momento aí nesse mais interessante esporte que é o futebol, que traz tantas histórias bacanas, tantas histórias interessantes aqui do nosso momento aqui do futebol cearense, futsal. E aí a gente traz modalidades também diferentes, mas que fazem parte do esporte local como um todo, né? Vamos aqui agradecendo e se despedindo de vocês.